Vamos lá, pessoal. Nessa terceira parte da aula, a gente vai começar a falar sobre os fármacos analgésicos de ação central. E aí eu queria muito a atenção de vocês e, lógico, também seria muito bem-vinda a participação de cada um, com perguntas, com comentários, com dúvidas, com qualquer que seja o tipo de participação, tá? Eu vou deixar esse esquema aqui porque ele é crucial para a gente entender como que os fármacos analgésicos de ação central, eles promovem seus efeitos. Mas a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem era a seguinte: para que vocês entendam o que eu, meu Deus, ai meu Deus, será que apagou alguma coisa? Não. Vamos lá, volta, isso. Manter. Eu vou, antes desse slide, novo slide, layout, em branco. Okay. Eu vou falar dos principais analgésicos de ação central que a gente vai falar hoje. A gente vai estudar. Primeira classe. Perdão. Então, gente, quando a gente fala de analgésicos de ação central, a gente está direcionando o mecanismo desses analgésicos para o sistema nervoso central. Então, sempre que você observar ou que você falar de um fármaco de ação central, pode ter certeza que ele tem grandes chances de promover suas ações e efeitos no sistema nervoso central. Então, esses analgésicos que a gente vai estudar a partir de agora, eles têm efeitos na medula e em regiões do sistema nervoso central que ficam fora da medula. E aí eu queria, por favor, que vocês tentassem lembrar e me dizer, por favor, algum de vocês, que tipo de região é essa? Se eu estou falando de uma região que está dentro do sistema nervoso central, mas não é uma região medular, ou seja, não faz parte da medula, essa é uma região que a gente anatomicamente denomina como região quê? Supramedular? Perfeito, Walter, exatamente. Então, os analgésicos de ação central, eles podem ter efeitos, na verdade, eles podem desencadear suas ações ou promover suas ações para gerarem seus efeitos analgésicos, né? Porque eles primeiro agem para depois promoverem seus efeitos, né? A ação desses analgésicos geralmente pode ocorrer em regiões supramedulares ou também em região medular. Quando eu falo de região medular, tem que ser no corno dorsal da medula. Tá? Então, particularmente, os fármacos analgésicos de ação central
mais importantes e mais potentes da clínica médica e odontológica são os opioides. E os opioides, eles são representados por uma substância que muita gente já deve ter ouvido falar, que é quem? A morfina. Gente, a morfina, ela foi o primeiro opioide que foi descoberto. E aí agora a gente, antes de falar da morfina, eu queria, para a gente tentar entender onde que eu estou querendo chegar. Quando a gente estava falando da farmacologia molecular da dor até antes do intervalo, a gente falou de opioides endógenos, como endorfinas, como encefalina, né? Mas os opioides exógenos, que também são utilizados como analgésicos, né, são fármacos, tá? Então, quando eu utilizar o termo opioide, eu estou falando de fármaco. Ou não somente de fármaco, porque existe um opioide que não é um fármaco, mas que é uma droga de abuso, ou seja, a heroína. A heroína é um opioide, mas ela, na verdade, ela não é utilizada na clínica como analgésico, ela é utilizada como droga de abuso, ou seja, para... como é que se diz? Inicialmente, fins recreativos, mas, infelizmente, ela causa dependência e vício muito rapidamente, enfim. Meu Deus, só um momento. Mas como a heroína não é analgésico utilizado na clínica, eu não vou entrar em detalhes. Eu não vou falar da heroína aqui, tá? Então, a morfina foi o primeiro opioide descoberto na clínica e utilizado como analgésico. Ela tem uma potência analgésica, gente, quase que imediata. Quando você administra a morfina, o alívio da dor é assim, quase que tipo instantâneo. Primeiro, porque a morfina, ela é administrada intravenosamente, ou seja, na veia. Ela não consegue ser absorvida pela via oral. Na verdade, não é que ela não consiga. Ela sofre efeito de primeira passagem, que a gente estudou lá na farmacocinética, a morfina. E esses efeitos são tão significativos que, se você tomar morfina pela via oral, ela é muito pouco absorvida. Então, não adianta você tomar morfina pela via oral, na maioria das vezes, porque a quantidade que você vai ter que tomar vai ser muito grande e, todavia, a biodisponibilidade, ou seja, a quantidade que, né, chega no sangue, na circulação sistêmica, e depois lá no sistema nervoso central, que é onde ela age, vai ser pequena. Então, o ideal é que a morfina ela seja administrada diretamente no vaso, e ela é muito lipofílica, ela atravessa muito facilmente a barreira hematoencefálica, ou seja, ela consegue chegar, né, na medula e no cérebro muito facilmente. E aí, por isso que no momento em que você está com a dor, e principalmente que aqueles pacientes que estão, por exemplo, com câncer terminal, eles fazem, né, uso de morfina por indicação médica, porque a morfina ela alivia rapidamente a dor. É um alívio assim instantâneo.
Entretanto, você pode se tornar dependente muito rapidamente desses medicamentos da classe dos opioides. Eles causam dependência muito rapidamente. Então, por isso que não é ideal, gente, já coloquem na cabecinha de vocês. Vocês forem trabalhar com opioides, vocês vão trabalhar, principalmente cirurgia, quando forem trabalhar na cirurgia, né, fazendo cirurgia, cirurgias mais invasivas, é lógico, vocês vão trabalhar com opioides, vocês vão prescrever opioides para os pacientes de vocês. Dificilmente a morfina. A morfina, no contexto da odontologia, pelo que eu já li, a morfina ela não entra, porque já existem opioides que têm uma ação que é tanto melhor do que a morfina, quanto também, como é que se diz, é ativo pela via oral, pode ser administrado na forma de comprimido, porque a morfina não pode ser. Enfim, tem algumas vantagens que a morfina não apresenta. Mas eu estou mostrando a morfina, que foi o primeiro opioide a ser descoberto. Tá? E aí, a partir da morfina, eu vou falar de alguns opioides que são... acabei não, como é que se diz, citando, ou terminando, perdão, complementando o que eu comecei a falar, que os opioides, quando eu falar de opioide, eu estou falando de fármaco. Agora, se eu falar de opioide endógeno, são aquelas substâncias lá, né? Endorfina, encefalina. Então, quando a palavra endógena estiver envolvida, a gente já sabe que não é fármaco. Se eu usar só o opioide, o termo opioide, né? Eu estou me referindo aos analgésicos opioides de ação central, ou seja, com ação analgésica, e o mecanismo de ação ocorre em regiões supramedulares e regiões medulares, medula no corno dorsal. Então, na clínica odontológica, existe também o tramadol, comercialmente conhecido como Tramal. Quem aqui já ouviu falar no Tramal? Fala assim, eu, ou digita eu. Walter já. Quem não ouviu, coloca não. Miguel nunca ouviu. Lucas também não. Marcilene já ouviu. Beatriz não. Legal. Então, gente, o tramadol, ele é um opioide que vocês vão, podem se preparar, que vocês vão prescrever bastante, principalmente se vocês forem trabalhar com bucomaxilo, né? Cirurgia bucomaxilofacial, porque ele é um opioide que você pode prescrever para o paciente fazer a utilização após a cirurgia. E ele é ativo pela via oral. Ou seja, ele é comercializado de forma farmacêutica sólida e ativo pela via oral. Ele é um opioide fraco. A morfina é um opioide forte. Mas por que o tramadol é fraco? Fraco em termos de potência, em termos de... se você comparar a analgesia que a morfina induz com a analgesia que o tramadol,
que é o fármaco do tramal, induz, tramadol induz uma analgesia muito menos potente do que a morfina, mas mesmo assim ele é útil porque ele tanto, né, tem essas características de poder ser utilizado na forma de comprimidos, né, quanto também o tramadol pode ser utilizado quando comparado à morfina por um período um pouquinho mais prolongado. E aí isso vai, em comparação com a morfina, ser uma vantagem do tramadol, porque o tramadol, ele simplesmente, ele pode causar dependência, o paciente pode se tornar dependente ao tramadol, viciado, adicto, pode, mas a morfina causa dependência muito mais rapidamente do que o tramadol causa. Então, para o paciente se tornar dependente ao tramadol, ele tem que fazer a utilização durante um tempo maior do que, por exemplo, a morfina, que se você tomar a morfina durante 1 ou 2 semanas, você já pode se tornar tolerante e dependente à morfina. Tá? Então, essa é uma vantagem do tramadol, que é o útil na clínica odontológica. Tá? Ele também pode ser prescrito, por exemplo, para o paciente que está, gente, com aquela dor insuportável. Chega no seu consultório, numa emergência ou urgência odontológica, e fala, doutor, não, eu não aguento. Mas, gente, vocês já sabem que se você fizer uma análise clínica, um exame clínico daquele dente do paciente que está totalmente inflamado e não tem como você fazer o procedimento odontológico naquele momento. Por quê? Primeiro você vai ter que anestesiar o paciente, o dente. Como é que você vai anestesiar com o dente inflamado? Grandes chances do anestésico local não funcionar. E vocês já sabem, mais ou menos, que o porquê, né, do anestésico local não funcionar bem, entre aspas, funcionar não promover analgesia desejável quando você administra ele num ambiente inflamado. Ele simplesmente se ioniza e ele não consegue acessar o nervo para bloquear o canal de sódio. E aí, por isso que o ambiente inflamado, que é ácido, não é legal para administrar anestésico local. Mas aí, você vai fazer o que com esse paciente? Eu vou passar um anti-inflamatório para esse paciente. Mas, gente, esse paciente está com uma dor terrível. Essa dor é uma dor que simplesmente vocês vão, com o tempo, quando vocês estiverem lá nas disciplinas clínicas, né, vocês vão começar a se familiarizar, a imaginar, né, o grau de dor que o paciente está sentindo, para saber qual tipo de medicamento você vai prescrever como analgésico para esse paciente. Porque quando a gente fala de opioide, é complicado por conta dos riscos de dependência que ele pode causar. Mas também de outros efeitos adversos que os opioides podem causar, como, por exemplo, os opioides eles podem causar, além da dependência, eles podem causar depressão, respiratória, redução do batimento ou dos batimentos cardíacos. E aí você pode ter induzir uma parada cardiorrespiratória no paciente se você exagerar.
Então, opioide em último caso, tá? E aí, pior ainda se você prescrever o opioide para o paciente tomar em casa. E aí você não sabe se ele vai te obedecer, né? Mas acontece o seguinte, se o paciente está lá na emergência, na urgência, não tem como, você tentou fazer o acesso com anestésico, não conseguiu, você sabe que a dipirona muito provavelmente não vai funcionar. Paracetamol menos ainda, que é o Tilenol. Então, você vai ter que partir por opioide. E muitas vezes esse opioide é o tramadol, que pode ser injetável também, tá? Ele pode ser injetado na veia, o tramal, tá, gente? Ele pode ser administrado pela via oral, mas no caso de urgência e emergência, sim, o paciente está com dor, uma dor muito severa, você pode administrar pela via intravenosa, para você ter um efeito, início de efeito mais rápido, beleza? E um outro opioide que eu já li, que também é utilizado na cirurgia odontológica, é o fentanil, que na verdade, em português, é denominado fentanila, mas muita gente confunde, chama de fentanil. Fentanil é em inglês, tá? Em português é fentanila. Bem, o tramadol e a fentanila são os principais opioides que, na minha, assim, pelo meu conhecimento, apesar de não ser dentista, de não ser cirurgião dentista, pelo que eu já li, são os opioides que são mais úteis na clínica odontológica. Mas, lógico que isso não é comigo que vocês vão aprender. Vocês estão aqui comigo para aprender como que os opioides agem. Mas qual opioide você vai escolher e quando, vocês vão aprender lá na clínica, lá na frente, tá? Quando eu falei do tramadol como opioide fraco, ele é uma opção para tratar uma dor forte, uma dor intensa, mas ele é fraco em termos de potência comparada à morfina. Mesmo assim, ele é útil para tratar, por exemplo, uma dor que a dipirona não consegue tratar, que o paracetamol não consegue tratar, que o ibuprofeno não consegue tratar, que é também o Advil, não é? Então, quando você tenta agir na periferia para diminuir a dor e você não consegue, você vai ter que agir no sistema nervoso central. E aí você parte ou para a dipirona ou para o paracetamol. Se não conseguir efeito analgésico, vai ter que partir para o opioide. Tá? Fentanila é um opioide forte. Inclusive mais forte do que a morfina. Forte do ponto de vista que é mais potente ainda. Então, cuidado, tá? Perdão. A fentanila, na verdade, ela é utilizada mais em ambiente hospitalar, em ambiente cirúrgico. Vocês não vão prescrever fentanila para o paciente fazer utilização em casa, não, tá? Mas vocês podem lidar com situações em que vocês precisem administrar fentanila no paciente em que vocês estão cirurgiando, né? Quando a cirurgia é uma cirurgia profunda, tarará, tarará, porque ela tem, né, uma potência maior do que o tramadol, e vocês podem imaginar já que só o tramadol não vai ser suficiente para, no momento daquela cirurgia, auxiliar o anestésico para impedir o paciente de sentir dor. Então, eu diria que o tramadol e a fentanila são os principais opioides que são utilizados como analgésicos de ação central, ou seja, a classe dos opioides, tramadol e fentanila são os principais na clínica odontológica. Se existirem outros, gente, e vocês souberem, por favor, me falem. Para mim, eu acho que o Guilherme deve saber,
né? Guilherme, que já está lá, quase se formando, já deve ter visto falar em algum tipo de opioide que é utilizado na clínica odontológica, além do tramal, né? Que eu já ouvi falar que é bastante utilizado. A fentanila também, o fentanil. Eu não sei se o Guilherme conhece algum outro, ou se ele já ouviu falar na fentanila sendo utilizada na clínica odontológica. Mas, enfim, esses são os principais opioides. Como é que o opioide vai agir no organismo do paciente para reduzir a dor? Ele simplesmente vai lá para aquele slide, esse slide aqui que a gente, né, desenhou, e simplesmente, gente, opioide endógeno e exógeno, a única diferença é que o endógeno é produzido pelo nosso organismo e o exógeno não é. Mas o mecanismo de ação do opioide exógeno é o mesmo mecanismo de ação do opioide endógeno. Então, por exemplo, se eu não conseguir, ou se o córtex não conseguir só com o opioide endógeno, nesse momento aqui, reduzir a dor, e você precisar administrar um opioide, a exemplo, o tramadol, fentanila, morfina, eu vou deixar aqui só porque ela é a primeira substância da classe. Mas como é que essas substâncias aqui vão agir? Gente, faz de conta que elas são, ou não faz de conta não, elas fazem a mesma coisa que a bolinha verde que eu mostrei aqui, que é o opioide endógeno, faz. O quê? Mecanismo de ação. Ativação de receptores opioides no corno dorsal. Então, essa bolinha preta, que é o fármaco, seja o tramal ou a fentanila, ela simplesmente pode vir aqui e fazer a mesma coisa que o opioide endógeno faz e não está conseguindo fazer, aí você vai ter que administrar o fármaco, tá? Ativando esses receptores e inibindo essa via aqui. Os analgésicos centrais são inibidores ou inibem essa via excitatória ascendente. Tá, gente? E aí, o opioide, tramadol e a fentanila vão agir da mesma forma que o opioide endógeno. Só que acontece que eles têm uma potência maior que o opioide endógeno.
eles são administrados numa quantidade que a concentração que vai chegar aqui no receptor vai ser muito maior do que o que chega de opioide endógeno. Então, por isso que o fármaco, quando o opioide endógeno não consegue reduzir a dor através do estímulo promovido pelo córtex, o fármaco substitui a molécula endógena e faz o que a molécula endógena não consegue fazer. Então, o principal mecanismo de ação dos opioides, como tramadol, fentanila e também morfina, é a ativação de receptores miopioide ou miopioides no corno dorsal da medula. E aí eu queria só que vocês lembrassem qual a consequência de se ativar receptor miopioide no corno dorsal da medula. Ativar receptor miopioide no corno dorsal da medula, gente, não é no corno dorsal da medula, e sim é no corno dorsal, mas sim em neurônios do corno dorsal da medula. Quais neurônios? Nociceptor de primeira ordem e nociceptor de segunda ordem. E que receptores? Quais são os receptores que o tramadol e a fentanila vão ativar? Receptores miopioides, que são acoplados à proteína G inibitória. E aí, se eu perguntar para vocês, expliquem o mecanismo de ação dos opioides, tramadol e fentanila, como analgésicos de ação central. Aí vocês vão dizer que os opioides são agonistas ou ativam receptores miopioides em neurônios do corno dorsal da medula, no nociceptor de primeira ordem. Esse receptor é expresso e ele também é expresso no nociceptor de segunda ordem. O receptor miopioide é acoplado à proteína G inibitória. Então, quando o tramadol e a fentanila é administrado para agir como analgésico de ação central, eles ativam esses receptores e o que acontece? Acontece que, ao ativarem esses receptores, você vai ter redução do AMP cíclico, não vai haver ativação da PKA, redução do cálcio no nociceptor de primeira ordem, diminuição de quem? Da liberação de quê? Substância P e glutamato do nociceptor de primeira ordem. E tramadol e fentanila no nociceptor de segunda ordem, ao ativarem receptores miopioides, também são acoplados nesse, nociceptor de segunda ordem, a proteína G inibitória, vão fazer o quê? Mesma coisa, reduzir a AMP cíclico, não vai haver ativação da PKA, diminui cálcio e sódio, diminui a estabilidade desse neurônio, porque ele não vai conseguir despolarizar e nem gerar o potencial de ação. Então, por isso que esses opioides, eles conseguem inibir a dor. E essa inibição, ela ocorre por tanto ativação de receptor miopioide e, consequentemente, bloqueio ou inibição da via excitatória ascendente. Esse é o mecanismo de ação dos opioides. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta antes que eu passe para a próxima classe de fármacos?
Alguém quer me perguntar alguma coisa? Não entendeu? Beleza. Eu posso apagar essa parte aqui. Não, peraí. Vou voltar para o slide anterior. E aí, tem muita gente que acha que dipirona e paracetamol são fármacos que agem na periferia. Mas o mecanismo de ação da dipirona e do paracetamol foi, não que ele tenha sido totalmente descoberto, mas vem sendo cada vez mais elucidado do ponto de vista em que hoje sabe-se que a ação do paracetamol e da dipirona é uma ação central, ou seja, sistema nervoso central. Para quem achava que dipirona e paracetamol agia na periferia, eles são analgésicos de ação central. E outra, eles não são anti-inflamatórios, tá? Dipirona e paracetamol não têm atividade anti-inflamatória. E aí, qual é o mecanismo de ação da dipirona e do paracetamol? E essa é a segunda classe de fármaco. Primeiro, eu vou falar do paracetamol. Gente, o paracetamol é o conhecido Tilenol, nome de referência. Mas, na verdade, sabe qual é o nome do paracetamol? O fármaco mesmo. Aceto minofeno. Ele é comercializado na forma de comprimido, né? Geralmente. Administrado pela via oral. Muito bem absorvido pela via oral. Gente, se vocês imaginarem, o que tem sido descoberto é que esse acetaminofeno, quando é administrado pela via oral, ele é inativo. E aí ele é absorvido lá no intestino, quando chega onde? Lembra que ao serem absorvidos pelo intestino, os fármacos passam pelo fígado para depois chegarem na circulação sistêmica, e isso é farmacocinética. Tá vendo a gente precisando da farmacocinética agora? Então, o paracetamol, que também é conhecido como acetaminofeno, ao chegar no fígado, ele sofre uma reação metabólica e é transformado numa substância chamada de P-aminofenol. Ou seja, o acetaminofeno quando administrado a forma inativa do paracetamol, e aí ele precisa ser o quê? Metabolizado no fígado e ser transformado em um metabólito ativo que é chamado de para ou P-aminofenol. Esse aqui é ativo. E aí o para-aminofenol já está onde? Na corrente
sanguínea. Quando ele chega na corrente, quando ele chega depois de ser sintetizado no fígado, a partir do acetaminofeno inativo, o paraminofenol ativo na corrente sanguínea vai para onde? Sistema nervoso central. E aí, por incrível que pareça, gente, no sistema nervoso central, o paraminofenol, que já tinha sido, na verdade, é um metabólito do paracetamol, ele vai ser, mais uma vez, metabolizado no sistema nervoso central. Então, no sistema nervoso central, o p-aminofenol vai sofrer uma segunda reação metabólica. Então, a primeira reação metabólica que ocorre é no fígado, gerando quem? P-aminofenol. E a segunda reação metabólica ocorre no sistema nervoso central, convertendo o P-amino. Meu Deus. Fenol numa substância chamada de AM404. Meu Deus, esse professor é maluco. Não, gente, não sou eu não, é a ciência, tá? Eu estou só passando para vocês o que a ciência está mostrando. Sabe o que o AM404 faz? Ele é quem vai gerar o quê? Analgesia, redução da temperatura, ou seja, está com febre? É esse metabólito, a M404, quem vai reduzir a temperatura corporal e causar também a redução da dor. Então, não achem que é o paracetamol que vai reduzir a dor, não. O paracetamol, ele é inativo. O paracetamol precisa ser, primeiro, absorvido pela via oral, chegar no fígado, ser metabolizado, transformado no metabólito ativo. Esse metabólito cai na corrente sanguínea, é transportado para o sistema nervoso central. Lá no sistema nervoso central, esse metabólito sofre uma segunda reação, gerando o AM404. E é o AM404 que vai gerar analgesia e redução da temperatura corporal. Ou seja, os efeitos analgésicos e antitérmicos do paracetamol são oriundos a partir das ações desse metabólito. Como é que esse metabólito faz isso? A gente vai ver daqui a pouco. Dipirona. Ok, Gabi, sem problema, tá? Qualquer dúvida, você me manda, tá? Pelo Moodle, beleza? Esses são os inconvenientes da gente trabalhar pela internet, né? E agora? Gente,
Sabe qual é o nome da dipirona? Metamizol. Para vocês terem ideia, o que acontece com o paracetamol também acontece com a dipirona. A dipirona precisa chegar no fígado, sofrer uma reação metabólica, gerar um metabólito. Esse metabólito vai para o sistema nervoso central. Lá, ele vai sofrer uma segunda reação, gerando um segundo metabólito. Então, no sistema nervoso central, o metabólito do metamizol, que é a dipirona, é quem vai gerar o quê? Também analgesia e redução da temperatura corporal. Qual é o nome desse metabólito? Infelizmente, eu não, nos artigos que eu li, olha, vocês não vão encontrar isso em nenhum livro, viu? Nenhum livro explica isso. Os artigos que eu li, nenhum livro até hoje sabe explicar como que a dipirona e o paracetamol, ou explica de maneira concisa e diz, é assim. Eles propõem, mas eles não explicam de maneira concisa. Estou trazendo essa informação aqui de artigos científicos. Mas o artigo que eu li, ele não denominou o metabólito da dipirona, como, por exemplo, o outro artigo que eu li, que denominou o metabólito do paracetamol, que é o AM404. Infelizmente. Mas o que eu quero que vocês saibam é que dipirona e paracetamol, a proposta mais convincente atualmente é que eles são dois fármacos que, ao serem administrados pela via oral, em sua forma inativa, sofrem metabolismo hepático, gerando metabólitos ativos que vão para o sistema nervoso central, sofrendo uma segunda reação metabólica, gerando metabólito que é o responsável pelo efeito analgésico e pela redução da temperatura corporal. No caso, o metabólito do paracetamol no sistema nervoso central é o AM404, e o da dipirona a gente vai dizer que é o metabólito da dipirona ou metabólito do metamizol, que é o nome da dipirona. O nome é mais, eu diria, o nome global da dipirona. Em qualquer lugar do mundo que você chegar e falar metamizol, para quem trabalha com fármaco, sabe-se que o metamizol aqui, por exemplo, no Brasil a gente chama o metamizol de dipirona, mas em outros países o metamizol recebe outros nomes, entendeu? Então, o sistema nervoso central, metamizol e AM404, metabólito do metamizol ou dipirona e o AM404 vão fazer a mesma coisa. E aí, eu vou denominar o metabólito do metamizol de M de metabólito, M do metamizol. Tá?
Porque a gente vai lá para o próximo slide e sabe o que eles fazem. E o AM404 a gente já sabe que ele é chamado de AM404. Mas eles, o mecanismo de ação deles, como é que eles geram, como é que eles induzem analgesia, diminuem a dor. Aqui eu vou ter o M, mas também vou ter o AM 404. Mecanismo de ação. Sabe o que eles fazem? De uma maneira ainda um pouco obscura. Na verdade, não obscura. É porque eu acho que é muito complexo para vocês entenderem, então eu não vou entrar nesses detalhes. Mas acontece que o metabólito da dipirona, que é o MM, e o metabólito do paracetamol, a M404, vão chegar aqui na PAG e o MM vão dizer o quê? Vão estimular a PAG, vão ativar a PAG. Vão aumentar a atividade da PAG. Então, eu poderia, de uma maneira geral, descrever o mecanismo de ação desses metabólitos, da dipirona e do paracetamol, como o quê? No sistema nervoso central, promovem estímulo da PAG. E se você tem estímulo da PAG, o que é que vai acontecer? A PAG já está sendo estimulada pelo córtex. Por quê? Cara, o paciente está sentindo dor. Se você está administrando um analgésico, é que ele está sentindo dor. Então, se ele está sentindo dor, o córtex já está agindo, só que ele não está conseguindo fazer com que a dor passe sozinho. Então, você está administrando o analgésico para auxiliar o córtex. Então, você já tem o córtex fazendo o quê? Tentando ativar a PAG, mas agora o AM404 também vai tentar auxiliar. A mesma coisa vai fazer o metabólito da dipirona, estimular a PAG. Se estimula a PAG, estimula NMR e LC. E aí, libera opioide endógeno aqui, noradrenalina aqui. Só que a liberação que é feita somente quando o córtex está agindo sozinho, às vezes não é suficiente. Agora, se você ajuda o córtex dando um fármaco que potencializa a ativação de quem? Da PAG, a quantidade de opioide endógeno que chega a ser liberada no corno dorsal e de noradrenalina é muito maior do que a quantidade de opioide endógeno e de noradrenalina que é liberada na ausência
do fármaco. Eu coloquei o AM404 e o MM juntos, mas é lógico que você não vai tomar paracetamol e dipirona junto, né? Ou você toma um, ou você toma outro. Muita gente diz, ok, que a dipirona, que é o metamizol, tem uma potência analgésica, ou que ela, estou sentindo dor, a dipirona, ela causa analgesia muito mais potente do que o paracetamol. Eu tomo paracetamol, paracetamol simplesmente não serve para mim. E a dipirona serve. Isso pode ser explicado pelo fato de que simplesmente desse metabólito da dipirona conseguir chegar mais facilmente no sistema nervoso central do que o metabólito do paracetamol. Sabe o que pode também acontecer? O seu fígado... Beatriz, está me ouvindo? Beatriz Oliveira? Beatriz está aí? Davi Tavares está aí? Davi Tavares está aí. Então vamos lá. Vamos ver. Vamos dar um exemplo. Beatriz, você toma o paracetamol e o Davi toma a dipirona. Só que vocês dois estão com dor de cabeça. E a dor de cabeça... Não, dor de dente, vamos supor. Estão com a dor de dente. E vamos supor que a gente está fazendo um experimento, uma experiência, né? E aí vamos imaginar que a gente está fazendo experiência para saber se a Beatriz e o Davi, com essa dor de dente, sendo tratados com paracetamol ou dipirona, qual dos dois vai apresentar um efeito analgésico mais rápido ou se vai ter um efeito analgésico. Então, vamos supor que a Beatriz tomou o paracetamol e o Davi tomou a dipirona. A Beatriz, daqui a 30 minutos, é reavaliada e o Davi também, daqui a 30 minutos, é reavaliado. E eu sou o avaliador. E a Beatriz me fala, Alan, a dor aliviou, mas não passou totalmente. E o Davi me fala, Alan, eu não estou mais sentindo dor. Por que a dipirona, nesse caso, que o Davi fez o uso, a gente pode explicar que a dipirona seja mais potente do que o paracetamol? Existem inúmeras justificativas. Uma delas é que o fígado precisa fazer aquela reação metabólica para gerar, tanto para o paracetamol quanto para a dipirona, um metabólito ativo. Então, se a Beatriz tomou paracetamol e depois de 30 minutos a dor dela diminuiu, mas não passou totalmente, e o Davi tomou dipirona e daqui a 30 minutos a dor de dente dele passou totalmente, a gente pode explicar isso, em parte, pelo fato de o fígado da Beatriz ainda estar trabalhando para metabolizar o paracetamol. Ou seja, o fígado demora mais tempo para metabolizar o paracetamol do que o que demora para metabolizar a dipirona. E aí, por isso que a dipirona consegue promover uma analgesia mais rapidamente. Uma outra coisa que pode justificar é simplesmente o metabólito que foi gerado no organismo do Davi quando ele tomou a dipirona, em comparação ao metabólito gerado no organismo da Beatriz quando ela tomou o paracetamol,
terem capacidade de entrar no sistema nervoso central distintas. E sabe-se que o metabólito da dipirona entra muito mais facilmente no sistema nervoso central do que o metabólito do paracetamol. Então, por isso que a dipirona é mais potente do que o paracetamol. Ela causa uma analgesia mais rapidamente. E aí as pessoas preferem tomar dipirona, ao contrário do paracetamol. Inclusive, tem gente que diz, a dipirona não serve para mim, não passa dor. Por quê? Pode ser que essa pessoa simplesmente não consiga transformar perdão. Existem pessoas que dizem, o paracetamol não serve para mim. Por quê? Pode ser que essa pessoa simplesmente tenha algum problema, não vou dizer problema, mas simplesmente a gente sabe que o paracetamol, quando a gente toma ele pela via oral, ele precisa ser metabolizado no fígado. Se essa pessoa não expressar a enzima que vai metabolizar, ou que metaboliza o paracetamol no fígado, o paracetamol não vai ser ativado e não vai gerar efeito. Essa pessoa não tem a enzima que metaboliza o paracetamol no fígado, mas ela tem a enzima que metaboliza a dipirona. Então, para essa pessoa, a dipirona é maravilhosa e o paracetamol não serve. Então, vocês estão vendo que inúmeros fatos, fenômenos, podem explicar o porquê de diferenças nos efeitos da dipirona e do paracetamol. Entretanto, se a gente for explicar como a dipirona e o paracetamol promovem analgesia no nosso organismo, o mecanismo de ação é igual. Dipirona e paracetamol ativam a PAG. Mas lógico, gente, que vocês têm que lembrar que antes as reações metabólicas têm que acontecer. Não é a dipirona que vai ativar a PAG, sim o metabólito dela. Não é o paracetamol que vai ativar a PAG, sim o metabólito dele, que é o AM404. Ok? Alguma pergunta? Posso passar para o próximo slide e último, para a gente finalizar a nossa aula? Posso, pessoal? Alguém me sinaliza aí, sim, não. Se quiserem perguntar, gente, alguma coisa, podem perguntar, tá? Na verdade, eu vou manter essas alterações e vou só adicionar um slidezinho para a gente finalizar a questão do que a gente estava falando sobre opioides. Lembrem-se, são analgésicos muito potentes, mas agora a gente vai falar dos efeitos adversos. Depressão, respiratória, cardíaca, em altas doses, parada cardiorrespiratória, dependência, vício ou adicção. Tá? Esses são efeitos indesejáveis dos opioides.
constipação também, tá? O que mais? Esses são os principais. Deixa eu ver mais um. Esses são os principais, mas os que vocês têm que prestar mais atenção são esses aqui, ó. Que se vocês derem uma dose muito alta do opioide, vocês podem matar o paciente de vocês, tá? Uma depressão respiratória e uma parada cardiorrespiratória. Dipirona. Principal efeito adverso: agranulocitose irreversível. Seria isso. Simplesmente a dipirona, eu já falei inclusive isso com vocês em algum momento. A dipirona ela tem a capacidade de chegar lá na medula óssea e impedir a medula óssea de produzir glóbulos brancos, células do sistema imunológico de forma irreversível. E aí, simplesmente, se isso acontecer, a gente pode morrer de um simples resfriado. Por isso que, nos Estados Unidos, a dipirona ela não é mais comercializada. Por isso que, na Europa, a dipirona só é comercializada com prescrição médico-odontológica. Mas no Brasil a dipirona é de venda livre, inclusive a automedicação com dipirona é totalmente indiscriminada. Muita gente toma como se estivesse tomando água. Tá? Esse é o principal efeito adverso da dipirona. Paracetamol. Principal efeito adverso: toxicidade hepática. É o principal. Ou seja, apesar do paracetamol precisar ser ativado no fígado para gerar os seus efeitos, se você tomar num dia só mais de 5 gramas ou 5 gramas de paracetamol, você pode simplesmente causar morte de hepatócitos. Porque esse metabólito gerado pelo paracetamol, numa dose acima de 5 gramas, ele é tóxico. E aí ele mata, ou seja, faz o quê? Morte celular. Apoptose de hepatócitos. Então, muito cuidado. Sabe por quê? Porque quando vocês forem tratar um paciente lá no consultório de vocês, a primeira vez, gente, façam anamnese neles. Que é anamnese? Perguntem se o paciente é hipertenso, se o paciente tem algum problema hepático, tem algum problema renal. Por quê? Se você fizer um procedimento odontológico nesse paciente e você precisar prescrever dipirona ou paracetamol e não souber que o paciente tem, por exemplo, insuficiência hepática, prescreve um paracetamol para o paciente que tem insuficiência hepática. O paciente já tem insuficiência hepática e o paracetamol é tóxico para o fígado. Mas ele não é tóxico só em doses acima de 5 gramas? Em pessoas que não têm insuficiência hepática. Quem tem insuficiência hepática toma paracetamol,
ele é tóxico em doses terapêuticas, na maioria das vezes. Pessoas que têm problemas né, de imunidade baixa, em inúmeras condições. Você tem que ter uma ideia de quando e por que prescrever ou não a dipirona por conta desses efeitos adversos. E os opioides, pelo amor de Deus, tá? Somente em casos muito raros, casos de cirurgias muito invasivas, de dor muito severa, muito intensa. O mais utilizado na clínica odontológica é o tramadol, tá? Beleza, gente?